Show, gente. Então vamos lá aqui. O que nós vamos fazer? Nós vamos pegar pelo menos 2, 3 tópicos aqui no máximo, vamos levar no máximo aqui uns 30, 40 minutos, 1 hora no máximo aqui em notas, e aí em RI a gente pula para notas. Se der para voltar no RI, a gente terminar o nota e voltar para RI, beleza. Se não der, gente, é assim, não tem jeito, a gente tem que fazer o que dá dentro do tempo. Eu acabo fazendo material com uma musculatura maior mesmo, para vocês irem além do que a gente tem tempo de falar aqui. Então, vocês vão além. Eu, na verdade, vou colocando lá o que eu acho que vai ser cobrado na prova. Então, aqui tem uns pontos aqui, por exemplo, aqui a adjudicação compulsória, a gente não pode deixar de falar. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai cair isso na prova. Tá? Então, tem alguns outros pontos aqui que eu tenho certeza que vai cair, eu tenho que falar com vocês. Então, não dá para deixar passar, entendeu? Vamos lá. Gente, adjudicação compulsória, tá? Adjudicação compulsória. A gente tem que tomar o maior cuidado na adjudicação compulsória para não confundir com o uso capião extrajudicial. Por quê? Ele tem um rito muito parecido, né? Tem rito parecido, mas tem características distintas. E a gente não pode... sim, vai ficar gravado, vai revisão do sábado, sim, e aí quem não conseguir no sábado vai ter no domingo, vai ficar gravado também, tá, gente? A gente vai gravar todo ele, tá bom? Isso. Legal. Então, vamos lá. Onde é que está o fundamento legal da adjudicação compulsória? Ele está lá no artigo 216 da 6.015 e também está lá no Código de Normas. Ele foi incluído aí pela resolução, pelo 50. Outra coisa, eu fiz algumas alterações. Vocês vão ver, quem está acompanhando com caderno impresso ou alguma coisa nesse sentido, vai ver que eu fiz algumas alterações. Então, eu já mexi aqui já hoje, né? Eu já comecei a organizar aqui, já fui mexendo, fui acrescentando uma coisa, tirando outra, melhorando, resumindo, né? Porque como a gente tinha menos tempo, eu tive que adequar algumas coisas aqui. Vamos lá. O que eu coloquei aqui para a gente entender o passo a passo? Primeiro, gente, o fundamento. Tá? O que fundamenta efetivamente o pedido de adjudicação compulsória? Qualquer documento, né, que tem ali promessa de compra e venda, promessa de permuta, um contrato de compra e, né, de venda, alguma coisa nesse sentido, um documento que comprove que houve um negócio jurídico de transação imobiliária. Tá? Então, guarda isso. Quem é que tem legitimidade? Então, primeiro, fundamento. Segundo, legitimidade. E aqui você tem que guardar o seguinte, a legitimidade não é só de quem adquiriu o imóvel, não. A legitimidade pode ser do adquirente, pode ser do próprio vendedor, do transmitente, pode ser do cedente, que está no meio do caminho, tá? Pode ser do cessionário que recebeu e pode ser também sucessores. Então, perceba, a legitimidade ela é uma legitimidade extensa, é uma legitimidade, bem... ou seja, com bastante elementos, com bastante pessoas ali. Tá? Então, não fique achando que é só quem comprou que pode tem legitimidade para entrar com uma ação, com um pedido de adjudicação compulsória. Cuidado. Por quê? Porque a questão, muitas vezes, da FGV, e aí a gente já dando as dicas já, cuidado com somente, apenas. Tá? Então, vem lá. Apenas o comprador é legitimado para requerer a adjudicação compulsória extrajudicial diante de um inadimplemento do vendedor. Errado, tá? Cuidado, errado. Então, guarda isso, legitimados. Quem está adquirindo, quem está transmitindo, quem está cedendo, quem recebeu em cessão e também os sucessores de qualquer um desses que a gente já falou antes, tá bom? Condição de validade. Não pode haver direito de arrependimento. Então, tem que ser uma promessa de compra e venda, mas não pode ter cláusula de arrependimento. Professor, mas se tiver, essa cláusula já tem que estar o quê? Superada. Então, digamos que a questão fale lá, tinha cláusula de arrependimento, mas já acabou. Ou seja, essa cláusula de arrependimento, ela ficou superada, ela caducou já. Por quê? Porque o contrato foi todo cumprido e ninguém se arrependeu de nada. Então, tem que tomar cuidado também com isso, tá? Exercitável, salvo homologação ou incorporação com carência. Então, quando vem a cláusula de arrependimento, ela geralmente vem com o quê? Com carência.
Então, se essa carência já foi decorrido o tempo de carência, ok, pode ser feita aí a adjudicação. Competência territorial, e aqui começa, tá? Aqui começa a diferença com o uso capião. A competência territorial para a realização do processo, do procedimento extrajudicial de uso capião, é do local do imóvel para o registrador. Para o registrador, claro, competência da situação do imóvel, local do imóvel, competência territorial do registrador. Agora, lembra que o tabelião, ele pode ser procurado pelas partes, então qualquer um pode procurar o tabelião, ele tem essa liberdade de ser escolhido pelas partes, aqui prevalece, tá? Aqui não é igual ao uso capião extrajudicial. A uso capião extrajudicial, quem é que tem a competência para fazer a ata notarial de reconhecimento de posse, constatação de posse? O tabelião do município onde tiver localizado o imóvel. Ou localizada a maior parte do imóvel, se ele estiver localizado em mais de um município. Maior parte, então, vai ser o tabelião do município da situação do imóvel. E na adjudicação, professor? Qualquer tabelião. Qualquer tabelião. Ah, professor, tem exceção? Tem uma exceção. Se houver necessidade dele fazer diligência no imóvel. Então, se houver necessidade, no caso concreto, de ele fazer diligência no imóvel, aí tem que ser o tabelião do local do imóvel. Não pode ser o tabelião de outro município. Por quê? Porque ele não pode sair da área dele. Legal? Tranquilo até aí? Conseguimos entender? Então, guarda isso, gente. Essa é a primeira diferença e eu tenho certeza que essa diferença vai ser cobrada em prova. Você vai autorizar já? Aqui. Vai ser autorizado em prova. Vai ser autorizado em prova. Vai ser cobrado em prova, tá bom? Beleza, que eu estou aqui falando de autorização dos pagamentos aqui. É que aqui, gente, a gente está trabalhando ainda. 5 horas da tarde aqui, o cartório tá, né? A gente está no expediente aqui, o bicho pegando, tá bom? E aí o que acontece? Guarda essa diferença. Adjudicação compulsória, qualquer tabelião. Uso capião extrajudicial, tabelião do município do imóvel ou onde tiver localizada a maior parte do imóvel. Então, são tabeliães com competências distintas. Guarda isso, tá bom? A única exceção para a adjudicação de não ser escolhido qualquer tabelião é o quê? Se houver necessidade de fazer diligência no local. Pronto, já guarda, anota aí, que não está aqui escrito aqui, tá? Deve estar lá para baixo, mas não está aqui. Permite cumulação? Sim. Tal como ocorre lá, e aí é igual, tá? A gente vê o padrão. Tal como ocorre na uso capião extrajudicial, aqui na adjudicação também é possível ter acumulação de imóveis, se os imóveis estiverem na mesma circunscrição com partes coincidentes. Então, aqui, as partes têm que ser coincidentes. Digamos que eu comprei 2 imóveis de Tício. Tício, depois de eu quitar, pagar tudo, Tício não transferiu nenhum dos 2. Nenhum nem outro. Eu posso, então, entrar num procedimento só, com um processo só, de adjudicação compulsória, envolvendo os 2 imóveis? Posso. Ok? Guarda isso. São 2 imóveis, 3 imóveis, 4 imóveis. São 5 imóveis que eu comprei dele, 5 apartamentos. E, no momento de fazer escritura, nada de fazer escritura. Eu posso, então, entrar com um processo só de adjudicação compulsória envolvendo os 5 imóveis? Posso. Tá? Guarda isso. Se tiver na mesma circunscrição, se tiver sob a responsabilidade do mesmo registrador. Por quê? Cada autoridade competente, só guarda isso, tem lógica, não é para decorar, não. A lógica é, o registrador ele tem competência material e territorial. Ele tem competência sobre a matéria? Tem. Mas ele é competente territorialmente? Se o imóvel estiver fora, não. Então, ele não pode. Aí, digamos que seja 2 imóveis desse município e 2 imóveis no outro município, com outra comarca, outro registrador. Opa, eu tenho que abrir um processo aqui e outro processo lá. Aqui com 2 imóveis, lá com 3 imóveis. Perceberam? Legal? Tranquilo até aí? Então, vamos. Então, matrícula ou transcrição do imóvel com descrição dos gravames são os requisitos obrigatórios. Quais são os requisitos obrigatórios na ata notarial, professor? Ata notarial, quais são os requisitos obrigatórios? Matrícula, se precisar de identificação, tá? Você me chama aqui.
Matrícula ou transcrição do imóvel, com descrição e gravames, negócio jurídico histórico das sessões, prova de adimplemento do preço, omissão do transmitente e inadimplemento, valor venal na data do requerimento. Beleza? Tranquilo? Perceba, gente, a ata notarial não é título de propriedade. Isso tem que ter uma cláusula dentro da ata notarial dizendo isso, tá? Mas ela é o quê? Um instrumento que vai ter que instruir a petição inicial da adjudicação compulsória, tá? Beleza? Da adjudicação compulsória, ok? Ela vai instruir, ela é obrigatória. Pode ser dispensada, digamos que vem uma questão lá, pode ser dispensada a ata notarial desde que o registrador faça o processo de justificação que está lá no Código Civil, no Código de Processo Civil, substituindo as provas. Não pode. A ata notarial é obrigatória tanto na adjudicação compulsória quanto na uso capião extrajudicial, nos dois casos. Perceba, a ata notarial na adjudicação, o que ela tem que provar, gente? Os elementos que levaram a pessoa a fazer o requerimento dela. Quais são os elementos? A prova do inadimplemento, tá? O negócio jurídico, a comprovação do negócio jurídico, os de sessões, se houve sessões no meio do caminho, a matrícula do imóvel para mostrar que é o imóvel. Perceba, na uso capião extrajudicial, eu tenho que fazer uma ata constatando tudo o que for essencial para o reconhecimento da posse, para a legitimidade da posse, para o preenchimento dos requisitos legais da posse, tudo ligado à posse. Aqui não. Aqui não é só posse. Aqui eu estou olhando o quê? Eu estou olhando se teve negócio jurídico, se teve justo título, se teve sessões, qual é o histórico de sessões, se passou de um título, passou para o outro, que passou para o outro, que passou para o outro, e não houve cumprimento. Se teve negócio jurídico, tá bom? Por quê? Porque de uma adjudicação compulsória pode-se constatar que não há elemento suficiente para fazer a adjudicação compulsória. Por quê? Porque o registrador, o anterior, sequer tinha título. Pode acontecer isso? Pode. Imagina só, já estou aqui, olha só como é que vem um insight aqui agora. Uma adjudicação compulsória poderia ser transformada numa uso capião extrajudicial? Poderia. Porque imagina, o requerente peticiona ao registrador, faz a petição, tudo direitinho, solicitando o quê? A adjudicação compulsória, que é o quê? O adimplemento de uma escritura pública, que seria, né, que deixou de se fazer uma escritura pública ou um documento, um título definitivo para levar registro. Ok. Só que aí no meio no momento da qualificação e tudo mais, quando o registrador vai olhar, ele percebe o quê? Que está faltando elementos ali. Qual elemento está faltando? A matrícula está ali, ok. Só que a pessoa que negociou o imóvel, ela não é proprietária. E aí vai puxando ali, não consegue chegar no proprietário para adjudicar, ou seja, o negócio jurídico não está amarrado, não há continuidade. Perceba, gente, na adjudicação compulsória não pode haver violação dos princípios notariais registrais, ou registral principalmente. Não pode haver violação. Ele vai ter que ter uma correntinha puxando tudo aqui para adjudicar. O registrador só pode adjudicar algo se aquele que fez o negócio jurídico tem a disponibilidade. Se em algum momento for verificado que não tem disponibilidade aqui, esse procedimento não pode ser de adjudicação compulsória extrajudicial. Eu não vou entregar algo a alguém de forma forçada se o negócio jurídico entabulado, quem entabulou esse negócio jurídico com ele, não tinha disponibilidade para dispor do imóvel, perceberam? Então, o que vai acontecer ali? O próprio registrador pode extinguir aquele processo, né? No caso ali, fazer a certificação dele, dizendo que não é caso de adjudicação compulsória, mas sim de uso capião extrajudicial. Ou seja, pode haver possibilidade de uma adjudicação compulsória ser transformada numa uso capião extrajudicial? Pode. E aí todo o rito vai mudar, porque vai ter que obedecer o rito da uso capião extrajudicial. Então, cuidado, pode vir uma questão dessa em prova.
né? O examinador pode, se o examinador for criativo, ele pode colocar elementos de uso capião que o requerente, na verdade, entrou com adjudicação, mas não é adjudicação, é uso capião, tá? Beleza? Então, o registrador vai ter que verificar isso e, se for necessário, parar, ou seja, fazer uma mutação de processo, sair de um e passar para o outro, vai ter que ser feito, tá bom? Por quê? Porque são procedimentos diferentes. A ata notarial, por exemplo, digamos que ela tenha sido feita por um tabelião de fora do município, vai ter que refazer, tem que fazer a ata notarial focada na posse. E outra coisa, mesmo que fosse do município, vai ter que fazer uma ata notarial específica, que é para constatar posse, e não o negócio jurídico e outras coisas mais. Beleza? Tranquilo até aqui? Vamos lá. Então, pode conter. O que pode conter na ata? Gente, aqui a gente já está falando de ata, porque vai ter um tema aqui, um tópico só de ata. Eu já vou pular, tá? Porque a gente já está falando de ata notarial. A ata notarial, ela pode ter imagem? Pode. Ela pode ter documentos? Pode. Ela pode ter e-mail? Pode. Ela pode ter gravação, depoimentos, vídeos? Pode. Tá? Beleza? Tranquilo? E a ata notarial, como é constatação, ela pode guardar tudo isso de informação, de elementos. E outra coisa, a ata notarial, dependendo da ata notarial, pode ser feito o quê? Virtual também. Os elementos dela também podem ser o quê? Desmaterializados. Guarda isso, gente. Tudo que é materializado hoje, ele pode ser desmaterializado para acesso virtual. Tá? Acesso virtual. Então, você hoje faz uma ata notarial e você pega todos aqueles elementos e desmaterializa ele, o que é material. O que não é material já foi eletrônico, já pode, inclusive, entrar numa ata eletrônica. Tá? Então, guarde isso. São tudo possibilidades que a gente já tem que vislumbrar com o sistema virtual. Ok? Então, requerimento inicial. Petição. A petição, guarda isso, gente. A petição, tanto da uso capião quanto da adjudicação, ela é o quê? Ela é nos termos do 319. Petição inicial nos termos 319 do CPC. É uma petição inicial, tá? Então, o requerimento é no formato de uma petição inicial. Tem que trazer o quê, gente? O passo a passo da petição inicial. Legal? Então, já guarda isso. Beleza? Tranquilo? Ela tem que preencher os requisitos. Está aqui, deve seguir os requisitos do 319. Para o advogado é fácil, que ele já faz isso no dia a dia. Guarda isso, tá bom? Acompanhamento. Obrigatoriamente por advogado ou defensor. Gente, tem que ter advogado ou defensor público, tá bom? Vai ter que ter. Documentos. Ata notarial, que vai instruir. O contrato ou promessa de compra e venda. O histórico de sessões, se houver. Ou seja, vai se colocar tudo na ata que for para comprovar que houve o negócio, e também na ata vai estar constatando, a ata vai constatar também o inadimplemento, tá? O inadimplemento. Isso tudo vai entrar no histórico da ata. A apresentação pode ser física, mas também pode ser via SERP. Olha aí, tudo virtual. Envio possível pelo tabelião, tá? Correção. Intimação para emenda em 10 dias. Digamos que haja um erro na petição inicial, haja uma falha, 10 dias para emendar a inicial, tá? Emenda da inicial. Vou botar aqui para não... Emenda da inicial, tá bom? Caso haja alguma falha, algum erro, o tabelião vai abrir o prazo de 10 dias, o registrador vai abrir o prazo de 10 dias para fazer a emenda. Essa questão aqui, às vezes, até o tabelião pode fazer o envio, tá? Até o tabelião mesmo pode fazer o envio lá via central, se for o caso. Ele já, se tiver tudo instruído, tudo direitinho, depois de confeccionada a ata, ele já pode fazer esse envio também lá para o registrador, se for o caso, né? Aí, auxiliando aí o advogado. Notificação do requerido. Prazo para resposta. Guarda isso, gente. As notificações sempre têm prazo de 15 dias para as respostas, lembra? É aqui, na uso capião extrajudicial, é aqui 15 dias. Legal? E se ele não... E aí o que pode acontecer, né? Prazo de 15 dias. Ele pode fazer o quê? Ele pode anuir, mas ele também pode impugnar. Mas ele também pode ficar quieto, né? Não falar nada. Ou ele dá anuência, ou ele vai impugnar, ou ele vai ficar em silêncio. Se ele ficar em silêncio, anuiu, tá? E se ele impugnar?
Se ele impugnar, a gente vai ver daqui a pouco a possibilidade que o registrador tem, que é de fazer o quê? Conciliação e mediação. Vamos lá. Se os imóveis estiverem na mesma cidade, mas em RIs diferentes, pode acumular os imóveis na mesma ata notarial ou as atas precisam ser separadas? Muito boa pergunta. A gente tem um princípio, Alessandra, chamado princípio da cindibilidade. É a mesma coisa é a mesma coisa de uma escritura. Por exemplo, eu estou negociando 2 ou 3 imóveis com a mesma pessoa. Se eu estou negociando com a mesma pessoa, eu posso fazer tudo numa escritura só? Posso. Por quê? Porque eu posso apresentar tanto uma escritura no registrador como no outro registrador, tanto em um quanto o outro. Por quê? É lá no momento que eu apresentar a escritura que eu vou requerer o ato a ser praticado. Esse é o princípio da cindibilidade. O título, ele tem 3 imóveis, mas eu quero só fazer o registro de um. Pronto, não tem problema. O registrador vai qualificar aquele imóvel. E aí, aqui, sim, com certeza, você poderia fazer uma ata notarial, entendo, né, que poderia. Isso aí já é questão até doutrinária, tá? Já vai para que você pergunta de mais a prova de alto nível, né? Entendo que pode se fazer sim uma ata notarial só, porque a ata notarial ele é um documento que vai trazer prova para aquele procedimento, desde que ela consiga fazer, porque aí você tem 2 imóveis. O que eu entendo aqui é que na ata notarial você teria que fazer o quê? Você teria que observar o quê? Se há possibilidade de cindibilidade. Digamos, são 2 imóveis na mesma cidade, mas esses 2 imóveis pertencem à mesma pessoa que inadimpliu com você, essa constatação é da mesma pessoa que inadimpliu, eu entendo que você poderia fazer. Agora, são pessoas diferentes, imóveis diferentes, em áreas e em circunscrições diferentes, apesar de estar no mesmo município. Aí eu entendo que o certo aí, o correto seria ter uma ata para cada um. Por quê? A ata ela vai constatar a inadimplência daquela pessoa. Então, se são 2 imóveis, eu posso constatar, né, na mesma ata. 3 imóveis, na mesma ata. 4 imóveis, na mesma ata. Mas esses imóveis estão em circunscrições distintas, qual que a gente está falando de adjudicação aqui, né? Está dentro do mesmo município, mas está em RIs diferentes. Essa ata ela vai instruir o processo em cada RI desse. No meu entendimento, essa ata é suficiente para instruir o processo em cada um dos registradores, porque serão processos diferentes se a competência do registrador é diferente. Como você falou aqui, são RIs diferentes. Então, cada RI vai ter um processo. Essa mesma ata pode instruir aqui? Pode. Ela pode instruir aqui? Pode, sem dúvida. E, inclusive, eu acho que ela ainda dá uma musculatura maior ainda para a própria ata, né? Ela fica mais robusta, porque o inadimplemento não foi só de um imóvel, foi de 2 imóveis ou de 3 imóveis, foi um negócio jurídico como um todo, e aí você vai explicar todo o negócio jurídico, como aconteceu, como foi pago. Muitas vezes uma parcela está vinculada os negócios jurídicos estão meio misturados. Por quê? Porque ele faz um pagamento, digamos, se você tivesse que fazer um para cada imóvel, né, e os negócios jurídicos foram feitos juntos. Né? Por exemplo, são 3 imóveis de 100 mil cada um, deu 300 mil e eu paguei 30 mil por mês em 10 vezes. Entendeu? Então, assim, foi uma soma de imóveis com uma vinculação única de adimplemento. Né? Não foi separado 10 mil por imóvel. Né? Digamos, um foi, para complicar um pouquinho mais, né? Um foi 150, o outro foi 150 e o outro foi 100 mil. E aí deu 400 mil e eu vou pagar em 10 parcelas de 40. Percebeu? Ou seja, está amarrado. E aí, para você fazer as constatações numa ata só, é muito mais tranquilo. Você mostra todo o negócio. Agora, o processo que vai ser aberto em cada registrador vai seguir o rito do registrador ali. Legal? Não é isso? Então, vamos lá. Notificação. Como é que pode ser a notificação, gente, na adjudicação? Mesma coisa lá da usucapião extrajudicial. Presencial, ou por AR, ou utilizando o RTD, tá? Presencial, por AR, utilizando o RTD, eletrônica e por edital.
o edital é a última hipótese, tá? Então, guarde isso aí, são as hipóteses de notificação. Outra coisa, quem é que deve ser notificado? Não são só não é só aquele que fez o negócio, não é só aquele titular do direito real sobre a coisa, né? Aquele que deveria cumprir a coisa, mas o seu cônjuge também. Cônjuge, companheiro, herdeiro, inventariante, síndico, tá? Condomínio ou empresa extinta devem ser notificados conforme os casos. Então, você vai analisar, tá? Se é o síndico, no caso do condomínio, se por acaso for empresa extinta, né, ou falida, aí vai ter que ser a massa falida, ou administrador judicial. Então, você vai ver quem é competente para ser notificado e tem interesse jurídico na coisa, né, no negócio. Tem que tomar conhecimento do processo que está sendo desenvolvido. Legal? Anuência e impugnação. Então, uma vez notificado, ele pode anuir? Pode anuir. Tá? Essa anuência pode ser feita como, professor? Primeiro, no silêncio, se ele ficar quieto durante 15 dias. Segundo, instrumento particular com firma reconhecida. Pode? Pode. Escritura pública. Pode? Pode. Declaração perante o notificante? Pode. Tá? Beleza? Então, até a declaração perante o oficial, perante o preposto do cartório, né, que foi lá fazer a intimação, tá bom? Então, há possibilidades, essas possibilidades, por quê? Porque o preposto tem fé pública, o registrador vai ter fé pública, então ele pode ir ao próprio cartório e lá, ele então declarar, e o oficial ou o preposto vai tomar a termo lá a anuência dele, a concordância dele, tá bom? Ele concordando com o procedimento. Impugnação. Se ele for impugnar, qual é o prazo, gente? 15 dias para impugnação. É o prazo que ele tem. Se passar 15 dias e ele não falar nada, ele anuiu. Tá? A impugnação dele, 10 dias úteis para o registrador dar uma posição. Aqui é diferente, olha só. Aqui, esse pedaço aqui, gente, ele é diferente da uso capião extrajudicial. Porque diante de uma impugnação, num processo de uso capião extrajudicial, o registrador ele só tem a mediação e a conciliação para fazer, caso ele não consiga transpor a impugnação, transpor o conflito, ele vai ter que parar o processo, certificar e entregar para o requerente poder buscar as vias judiciais. Aqui não. Aqui, o registrador ele tem mais uma etapa. O próprio registrador pode fazer análise de mérito da impugnação. Tá? Então, ele mesmo pode fazer. Ele pode acatar a impugnação. Se ele acata a impugnação, ele notifica o requerente. Requerente, eu acatei aqui a impugnação sobre o pedido que você está fazendo, por isso, por isso, por isso. Então, o procedimento aqui, ele vai... estou indeferindo o procedimento. Tá? Então, ele pode, diante da impugnação, já tomar uma decisão, ou então ele ouvir a outra parte, que é o requerente, pode notificar o requerente no mesmo prazo de 10 dias para ouvir e aí tomar uma decisão. Ele já pode tomar uma decisão de cara aqui, indeferindo a impugnação, e aí ele vai oferecer a resposta para a pessoa, dizendo, não aceito a tua impugnação. Vou mostrar aqui para vocês. Fica melhor vocês entenderem, porque como isso aqui é uma novidade, é melhor mostrar isso aqui para vocês, tá? Fico com medo de vocês não conseguirem compreender esse papel do registrador ali, tá? Oficial, registrador, indeferido. Aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Ele tem 4 hipóteses, gente, 4 hipóteses que ele pode se posicionar, que ele indeferir deixa eu ver se eu botei em algum lugar aqui, mas eu acho que não. Vou colocar aqui em cima. Acolhimento da impugnação, enviou ao juiz para análise. Vou botar aqui, melhor aqui. Não, acolhimento, aqui não é acolhimento. Inércia, requerente, tá? Vou botar aqui em cima mesmo, já que eu estou falando aqui, impugnação, prazo de 15 dias, decisão.
a decisão do registrador em 10 dias. E ele vai decidir em que termos? Olha aqui, ó. Ficou grande, né? Ó. Ficou grande aqui por causa do espaço, né? O espaço é diferente. Ó, as 4 hipóteses aqui, ó. Olha o que está descrito aqui, gente. 440-AB. O oficial de registro de imóveis. O oficial, olha aqui. Não tem isso na uso capião, tá? Indeferirá a impugnação. Indicando as razões que o levaram a tanto. Dentre outras hipóteses, quando? Ora, dentre outras, esse rol aqui é um rol exemplificativo. Tá? É um rol exemplificativo. Primeiro, a matéria já houver sido examinada e refutada em casos semelhantes pelo juízo competente. Olha só. Olha a responsabilidade do registrador aqui. Ele mesmo, oficial, vai impugnar, ou vai indeferir a impugnação se aquele caso já tiver sido julgado pelo juiz competente em outras ocasiões sobre aquela matéria. Então, aquela matéria já tiver sido examinada e refutada pelo juiz. Tá? Não contiver exposição, ainda que sumária, das razões da discordância. Versar sobre matéria estranha à adjudicação. E, se for de caráter manifestamente protelatório. Então, já guarda aqui que são 4 casos exemplificativos, onde o registrador pode o quê? O que ele pode fazer? Indeferir a impugnação da pessoa que foi notificada, do requerido num processo extrajudicial de adjudicação. Legal? Tranquilo? Beleza? Ele também pode fazer conciliação e mediação, tá? Está previsto lá. Beleza? E o recurso do requerido, aquele que foi requerido, análise final pelo juiz da comarca de 10 dias. Tem um prazo aqui, aquele prazo impróprio, né? Análise final pelo juiz da comarca. Por quê? Aqui, deixa eu pegar aqui para vocês. Porque aqui, rejeitada a impugnação, lá no 440C, o requerido poderá recorrer no prazo de 10 dias úteis e o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para se manifestar em igual prazo sobre o recurso. Ó, aí o negócio avançou, tá? Tá? Ele pode aqui, ó, o recurso do requerido, tá? Em 10, ele vai poder ter um prazo aí para fazer o quê? O recurso. Rejeitada a impugnação, tá vendo aqui, ó? O registrador indeferiu, rejeitou a impugnação dele, o requerido poderá recorrer no prazo de 10 dias. E o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para se manifestar em igual prazo sobre o recurso, caso ele recorra. Tá? Então, perceba, o oficial registrador, ele fica ali o quê? Fazendo o controle processual, dando a possibilidade da ampla defesa e do contraditório entre as partes, tá? Entre as partes, para o quê? Instruir aquele processo. O que ele está fazendo? Instrução do processo. Beleza? Aí, baseado nisso, acolhida a impugnação, digamos que a impugnação tenha sido acolhida, o oficial de registro de imóveis notificará o requerente para que se manifeste nos 10 dias. Perceba, se for acolhida, se for rejeitada a impugnação, o requerido pode recorrer. Se recorrer, abre prazo para o requerente. E se for acolhida já de cara a impugnação, o oficial tem que abrir prazo para o requerente. Por quê? Para ele se manifestar, para ver se muda ou não a posição do oficial. Legal? Se não houver insurgência do requerente contra o acolhimento da impugnação, o processo será extinto
e cancelada a prenotação. Digamos que o requerente ficou quieto, não falou nada. No acolhimento da impugnação, o requerido impugnou, o oficial acolheu. Olha só, o oficial pode acolher a impugnação. Acolheu a impugnação, o requerente foi notificado e ficou quieto, não falou nada. O que vai acontecer? Extinção do procedimento extrajudicial e cancela a prenotação. Legal? Agora, com ou sem manifestação sobre o recurso, ou havendo manifestação de insurgência do requerente contra o acolhimento, os autos serão encaminhados ao juízo, que, de plano ou após instrução sumária, examinará apenas a procedência da impugnação. Olha que interessante, isso aqui também é diferente da usucapião extrajudicial. Tá? Isso aqui também é diferente da usucapião extrajudicial, gente. Olha aqui, ó. Isso aqui é diferente. Com ou sem manifestação sobre o recurso, havendo ou não manifestação sobre o recurso, teve o recurso, ou havendo manifestação de insurgência do requerente contra o acolhimento, digamos que o requerente também se posicione contra o requerimento, o que vai acontecer? Os autos serão encaminhados ao juízo, que, de plano ou após instrução sumária, examinará apenas a procedência da impugnação. O que ele está fazendo aqui? Procedimento de dúvida. Entendeu? Não fala, mas isso aqui é o quê? Suscitação de dúvida. Tá? É uma suscitação de dúvida aqui. Você manda para o juiz e o juiz corregedor. Tá? Você manda aqui para o juízo. Legal? Acolhida a impugnação, o juiz determinará ao oficial de imóveis a extinção do processo e o cancelamento da prenotação. Foi acolhida a impugnação. Então, o juiz entendeu que está certa a impugnação. Rejeitada a impugnação, o juiz determinará a retomada do processo perante o oficial de registro de imóveis. Então, continua o processo, se for rejeitada a impugnação. Perceba, então, havendo impugnação do requerente, do requerido, ele foi notificado, ele impugnou, qual é o passo a passo? Entenda isso. Impugnou. O que o oficial pode fazer? Rejeitar de plano a impugnação dele. Olhou, analisou, não, é protelatório. Indefere. Indeferindo, ele pode recorrer. Se ele recorre desse indeferimento, o que o registrador vai fazer? Vai encaminhar para o requerente. Requerente, fala aí também. O requerente vai e apresenta a resposta, apresenta lá o posicionamento dele sobre aquela impugnação, a análise daquilo que foi impugnado. E aí o oficial pega tudo isso e manda para o juiz. O juiz, então, vai decidir sobre aquilo. Se está certo, se não está certo, se a impugnação está correta ou não está correta. Se ele concordar que a impugnação, se ele concordar com o requerido, que a impugnação do requerido está correta, extinguir o processo. Se ele entender que a impugnação do requerido, ela é indeferida, ela foi rejeitada, continua o processo com o oficial. E aí o oficial vai tocar até fazer a adjudicação. Tranquilo até aí, gente? Conseguiram entender? Perceberam que é diferente, efetivamente é diferente da usucapião? Então vamos lá, gente. Perceberam isso? Vocês conseguiram acompanhar aqui bem essa questão do passo a passo, que é diferente da usucapião extrajudicial? Então, não confunda isso. Façam bastante exercício sobre isso para você não confundir. Entender o seguinte: usucapião extrajudicial é uma coisa, a adjudicação é outra coisa. Os procedimentos é feito pelo registrador? Mas, por exemplo, o competente para fazer a ata é diferente. O registrador tem autonomia de impugnar, de indeferir impugnação. Ele pode estar aqui tramitando, ele abre prazo para um, ele abre prazo para o outro, ele abre prazo para um, ele abre prazo para o outro. Se não ficar resolvido aqui, aí sim ele pega aquilo tudo e envia para o juiz competente. Aí pode ser o juiz corregedor dele ou o juiz da registros públicos, né? Da vara de registros públicos. Quem vai dizer isso é a legislação local. Mas perceberam que é diferente? Tá? Guarda isso, é diferente, não é igual.
para você não chegar na prova e achar que é igual. Fica de olho na pegadinha, tá? Fica de olho na pegadinha, tá bom? Beleza. Qualificação e registro, anuência, então, ou silêncio pode gerar registro, tá? Sem requisitos, se os requisitos forem preenchidos. Indisponibilidade. Gente, a indisponibilidade no imóvel, tá? A gente tem lá o registro de disponibilidade. Lembra da CENIB, a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens? Todo registrador, todo tabelião tem que consultar a CENIB. O tabelião, o registrador tem que fazer isso diariamente. Por quê? Porque ele tem que baixar isso e lançar lá essa disponibilidade na matrícula do imóvel, se for o caso, né? E o notário, ele tem que fazer consulta toda vez que ele for fazer uma escritura pública. Ele vai ter que consultar CENIB, consultar a indisponibilidade, colocar o código hash. Tem que colocar o código hash lá. O que é o código hash? É a identificação do documento que ele pesquisou. Porque na hora que ele pesquisa, sai lá a certidão de disponibilidade. Se tiver ou não disponibilidade, não importa se tem ou não, ele tem que colocar. A indisponibilidade de um imóvel, ele constatou que tem disponibilidade, vai impedir a lavratura da escritura pública? Não, não impede a lavratura, tá? Mas vai levar o quê? Conhecimento para aquela pessoa que está recebendo o imóvel. Ou seja, ela vai ter uma decisão informada. Decisão informada, ou seja, ela vai tomar decisão baseada naquela informação que ela está recebendo. Então, ela está sabendo que está com indisponibilidade, tá? E ela está adquirindo a si mesma, tomou conhecimento, está adquirindo a si mesma, ok? Então, a indisponibilidade não impede a lavratura da escritura pública, não vai impedir a adjudicação compulsória aqui também, tá? Não impede o procedimento, mas impede o registro final. Ou seja, o procedimento ele vai tramitar, mesmo havendo indisponibilidade. Agora, ao final, vai ter que estar resolvida essa questão da indisponibilidade para o registro final da adjudicação compulsória, tá bom? Regularidade fiscal do transmitente não é requisito. Então, aquele que transmite, ele tem a regularidade fiscal dele tem que ingressar, tem que entrar nesse procedimento? Não é exigida. Cotas condominiais também não são exigidas. Bem de massa falida ou em recuperação, pode ser adjudicado? Pode, tá? Se anterior à falência, está lá no 440 AK. Claro que depois não, mas se um bem que foi alienado antes e tal, mesma coisa, um falecimento, a pessoa que negociou faleceu, os herdeiros têm que cumprir aquilo que foi entabulado pelo DECUJ. Outra coisa, ITBI. O ITBI tem que ser recolhido, tá? Diferentemente da usucapião, que não tem ITBI, lá não tem ITBI. Por quê? Porque a aquisição é originária. Aqui vai ter o ITBI, tá? Aqui vai ter o ITBI. Deve ser comprovado até 5 dias úteis após a notificação, tá? Se houver necessidade de notificar, né? Então, ele já pode incluir, já pode recolher o ITBI, juntar a prova, juntar tudo, mas caso não faça, vai ser notificado para poder cumprir esse requisito dentro do processo. Tá bom? Encerramento do processo, inércia do requerente, extingue o cancelamento da prenotação, lembra do prazo, né? Nosso, 20 dias lá de inércia, caso ele fique inerte, né, pelo período aí superior a 20 dias, não cumpre os prazos que o registrador dê, vai caducar, vai cair a prenotação. Acolhida, aí tem aqui aquela questão da acolhida, né, da acolhida da impugnação, envio para o juiz, tá? Então, aqui, ó, acolhido ou não a impugnação, não, primeiro ele vai negar, né? E aí, se houver recurso, se ele acolher, ele tem que enviar para vai ter que enviar para o juiz, né? Abre aqueles prazos e depois envia para o juiz. Mas se ele indeferir de cara a impugnação e houver recurso, aí tem que ir para o juiz também. Agora, se ele indeferir e a outra parte aceitar, não falar mais nada, não fizer mais nada, ele continua o processo, tá? Porque essa autonomia de indeferimento dele é para isso mesmo, é para que o processo ande e que não fique indo lá ao judiciário sem
haver necessidade. Então, ele pode impugnar de plano, indeferir de plano a impugnação. Caso haja recurso, aí sim vai para o juiz. Não tendo recurso, é como se o recurso fosse o quê? A solicitação de suscitação de dúvida. Aí ele tem que enviar para o magistrado. Legal? Rejeição da impugnação, registro deferido. Aqui, ó, rejeitou. Se o juiz rejeitar, ou ele mesmo rejeitar e a outra parte não falar nada, já registra. Ok? Tranquilo até aí, gente? Então é isso. Eu acho que de adjudicação compulsória era isso que a gente tinha que falar. Tem aqui algumas questõezinhas que é importante vocês depois treinarem, fazerem para treinar, né? Ah, beleza? Então pode fazer para treinar. Vamos ver qual é o outro assunto aqui. A gente já tem aqui aquilo que eu falei. O ideal é a gente ir por notas e depois a gente volta aqui, tá? Porque eu acho que o próximo assunto aqui, se eu não salvo engano, é o quê? Regularização fundiária, tá vendo? Regularização fundiária, que está lá na 13.465. Aqui eu acho que a gente pode dar uma batida rápida aqui. Qual seria a batida rápida aqui? Vamos lá, vamos tentar bater rápido isso aqui. Regularização fundiária, gente, tem dois tipos de regularização fundiária. A REURB-S e a REURB-E. É isso que tem que guardar. Por quê? Porque ele pode cobrar a nomenclatura. S e E. Beleza? Uma é de interesse social, a outra é de interesse específico. Por isso que é REURB-E. Regularização fundiária de interesse específico. Regularização fundiária de interesse social. Ok? E também tem a possibilidade da regularização fundiária rural, que aí vai atingir o quê? Patrimônios da União, patrimônio da União. Tanto na REURB-S como REURB-E, a gente está falando de áreas o quê? Urbanas, tá bom? Regularização fundiária urbana, tá bom? Beleza? Ó, modalidade de regularização, ó, tá vendo aqui, ó? Regularização fundiária urbana, interesse social, voltada para a população de baixa renda, preferencialmente áreas públicas ou com ocupações consolidadas. Ok? REURB-S, interesse social. O Estado tem interesse em regularizar esse tecido territorial que está o quê? Informal, é um tecido informal. Ele não está, ele até pode estar no fólio real, mas ele está desatualizado. E pode ser área pública e também pode ser área privada. Tanto área pública como privada pode ser objeto de REURB, ok? Tanto especial quanto social, ok? Legal? A REURB-S é de interesse específico. Essa regularização fundiária de interesse específico de imóveis privados ou com potencial de aproveitamento econômico. Gente, aqui na REURB-E, tem toda uma modalidade diferente de regularização, mas é possível regularizar? É possível. Aqui tem um caráter social, econômico? Não. Aqui não são populações de baixa renda. Aqui, de repente, é até condomínios de alto padrão, condomínio, galera, tudo com dinheiro e tudo mais, mas precisa regularizar, porque essa galera está à margem, ele não está pagando imposto, não está pagando tributo, não está pagando as transações imobiliárias. Por quê? Porque se ele não está regularizado, ele está transferindo por documentos particulares, o Estado não toma conhecimento, a Receita não toma conhecimento, e isso é ruim. Por quê? Porque está tendo transações imobiliárias à margem do controle estatal. Isso é ruim demais. Ruim demais, porque não tem recolhimento de tributo, né, que é importante para o nosso Estado para políticas públicas, e também as transações são no mercado negro. Tá? No mercado negro, muitas vezes é condomínio de alto luxo aí. E aí tem o Estado tem interesse em resolver também. Claro que as exigências são diferentes, ou seja, vai requerer um pouco mais de estudo e tal, vai requerer mais exigências. Algumas coisas que são mitigadas e flexibilizadas na REURB-S já não vai ser na REURB-E, tá? Mas, por exemplo, indústria, área industrial, lá funciona inclusive uma empresa, funciona uma indústria, funciona um condomínio, é um condomínio de alto luxo. Pode ser regularizado, professor? Pode. As áreas econômicas, essas áreas, inclusive, onde há atividades econômicas e que não estão regulares, elas podem ser regularizadas pela REURB-E. Tá bom? Guarda isso aí. Procedimento no RI é aquela mesma coisa, né? O município, Estado, União, interessado legítimo ou o MP, o Ministério Público, requer a abertura de matrícula da área ou unidade a ser regularizada. Tá? E ela pode envolver várias matrículas. Vai abrir uma matrícula, mas tem várias matrículas de repente, e aí vai abrir uma matrícula para regularização fundiária. O oficial de RI atua e prenota o requerimento. É um requerimento
normal para abertura de matrícula com o registro das unidades. Por quê? Vai ser uma matrícula maior, matrícula mãe, para fazer a regularização fundiária, e aí você vai ter lá os documentos necessários com a planta, demarcação, estudo urbanístico, demarcação urbanística, certificado de regularização fundiária, certificação de regularização fundiária, e tudo isso vai trazer o quê? As matrículas que surgirão a partir dessa regularização fundiária. Então, aqui, ó, certidão de regularização fundiária, que é um título público, tá? Concedido pelo poder público administrativo, e que vai ter ingresso lá no registro de imóveis. Então, abertura de matrícula da unidade, averbar a certidão de regularização fundiária na matrícula da gleba, que é a gleba toda que vai ser regularizada, para poder depois fazer a divisão das matrículas filhas. Então, você vai ter a matrícula mãe, que é aquela que vai ser regularizada. Ela vai receber toda a documentação de regularização, tudo que precisa para regularizar. E aí, depois, vai nascer o quê? As matrículas filhas, que são onde vai titularizar cada pessoa que está participando da regularização fundiária, ok? Então, vai ter o cancelamento da matrícula da gleba original, ou seja, digamos que essa matrícula mãe que foi criada aqui agora, que é a matrícula da gleba, ou do espaço todo que foi feita a demarcação urbanística, porque tem que fazer todo um estudo de demarcação urbanística. Vai demarcar tudo para saber o perímetro, o tamanho, tal, aquela coisa toda. E isso vai o quê? Vai olhar para a matrícula. De repente vai pegar 1, 2, 3, 4 matrículas, de repente matrícula pública, mais matrícula privada também e tal. Isso tudo aqui vai ser objeto de quê? Nascer uma matrícula e ela vai ficar aqui tramitando, cumprindo exigências. Cumpriu, deu tudo certo, vai cancelar as matrículas anteriores, porque aquelas que forem absorvidas, tá? Totalmente absorvidas. Se ficarem em área remanescente, a matrícula você vai ter a averbação do que remanesceu, do que ficou e daquilo que foi destacado, tá? E vai nascer as matrículas filhas, tá bom? É mais ou menos essa ideia que você tem que levar para a prova, né? De que essa REURB são REURBs diferentes, tá? REURB S social, REURB de interesse social, REURB de interesse específico. De interesse específico pode ter pessoas de alta renda, pode ter patrimônio, pode ter condomínio de luxo, pode ter áreas comerciais, industriais. Por quê? Porque o Estado tem interesse, é a regularização de interesse específico das pessoas, né, daqueles que querem, mas para o Estado é muito importante porque você regulariza esse tecido territorial que não estava ativo. É como se você pegasse, gente, e fizesse o registro de nascimento de algumas pessoas que nunca foram registradas, né? Que nunca foram registradas. É aquela questão do subregistro, ou seja, aquilo existe, mas não está no controle estatal. Por quê? O controle estatal e a segurança jurídica, quem é que dá? É através dos registros públicos, tá? Através do RI, tá bom? E para essas pessoas também é bom, porque elas têm o quê? Elas têm a posse. Elas têm a posse lá, né? Direito à moradia, aquela coisa toda, mas tem posse só. Tem posse. E ela quer o quê? Quer ter um título, para poder dispor desse título, para poder usar como crédito a economia circulando. Olha aí o fator econômico, tá? Do 170, a necessidade de você olhar para esse fator econômico. Ok? Então, a REURB pode ser cobrada com tudo isso, aspectos constitucionais, aspectos legais. Você tem que entender a engrenagem, tá, gente? A engrenagem, não só decorar. Eu sei que com decorando você acerta um montão de coisa, mas se a prova é uma prova, se ela vier um pouco mais inteligente, a engrenagem vai te ajudar a responder muita coisa, pela lógica. Por quê? Porque você estudou, tá? Então, quem estuda e entende a lógica do sistema consegue acertar muitas questões, muitas vezes sem conhecer lá o texto legal, mas consegue acertar. Então, requerimento formal com qualificação do interessado, a certidão de regularização fundiária. Então, se te cair lá, CRF, é certidão, isso aqui, ó, certidão de regularização fundiária. Precisa dessa certidão para essa regularização. Quem é que expede essa certidão, gente? Se for na regularização fundiária urbana, o município. A área urbana pertence ao município, tá? A área rural pertence à União. Então, já guarda isso. Por que você paga IPTU? Você paga IPTU porque está em área urbana. Por que você paga ITR? ITR é um tributo territorial rural. Então, ITR rural, União.
Quem é que tem legitimidade sobre o ITR? União. Quem é que tem legitimidade sobre o IPTU? O município. Então, guarda isso. Regularização fundiária urbana é o município que vai expedir essa certificação, tá? O município que vai certificar. Na rural aí tá, você vai pegar os órgãos federais, o INCRA, SPU, aí você vai ter que ver lá órgãos federais envolvidos para emitir documentação de reconhecimento de posse, né, ou de legitimação de posse para ingressar no processo de regularização fundiária rural, tá bom? Aí tem que ter lá o CCIR, o cadastro, aquela coisa toda, tá bom? Ó, projeto urbanístico, tem que ter demarcação urbanística, lá a 6766 trazia muito essa palavra, muito forte, demarcação urbanística, a 13.465 também traz. Planta e memorial descritivo da gleba, instrumentos de legitimação fundiária. Gente, o que é legitimação fundiária? Legitimação fundiária é um título, tá? Legitimação fundiária esses instrumentos de legitimação fundiária, ele te proporciona um título. Qual é o título, professor? É essa titulação, é a legitimação de posse. Gente, a legitimação de posse é um reconhecimento efetivo de que você tem a posse. Diante da legitimação de posse, você tem o quê? Você tem a certeza que aquela pessoa está lá. Por exemplo, você pega a legitimação de posse e registra, né? Registrada. Ela tem ingresso no RI, tá? É um título que tem ingresso. Ah, mas é posse, professor. Tem ingresso lá no RI, tá? Tem ingresso no RI. É o quê? É um reconhecimento estatal da posse e que, a partir daí, transfere o quê? A propriedade, tá? É uma forma do poder público reconhecer áreas que já estão o quê? Consolidadas, as posses já estão consolidadas. E resolver essa questão imobiliária. Por quê? Porque aí ela ingressa no RI e a partir daí começam as transações imobiliárias. Tá? Peças técnicas assinadas, sempre vai ter que ter, gente, ou vai ter que ter o ART ou vai ter que ter o RRT. Tem que ter, tá? O responsável técnico. Beleza? Então, ó, efeitos do registro, plenos efeitos jurídicos, quanto à titulação e individualização das unidades, permite o acesso à matrícula própria do imóvel, porque ela vai criar as matrículas filhas. A verbação da certidão de regularização fundiária é título hábil. Hábil. Para quê? Para abertura de novas matrículas. Porque, gente, essa certidão de regularização fundiária, ela vai vir o quê? Ela, na verdade, traz a matrícula individualizada de cada um. Ela está certificando ali a propriedade de cada um, tá bom? Ela vai trazer ali o rol de pessoas que estão legitimadas a serem proprietárias, tá? O reconhecimento de propriedade de cada um, é a certificação, a certidão de regularização fundiária. E também ela é um titulado para abrir matrícula e para cancelar matrículas anteriores da gleba, tá? Beleza? Os efeitos se estendem à publicidade registral, segurança jurídica e a regularização urbanística, tá bom? A rural, ela é prevista na 11.952, aplica-se também área ocupada sob regime de concessão de uso ou ocupação consolidada. Você sabe que a concessão de uso aqui, ela é o quê? Ela é um direito real concedido pelo Estado, tá? O requerimento, exige requerimento à União, INCRA, SPU, tá? E posterior registro da titulação no registro de imóveis. Pode ocorrer por termo de entrega, título definitivo ou contrato de alienação. A gente vê muitos contratos do INCRA, né, com as pessoas. Então, guarda isso aqui, ó. REURB-S, baixa renda, REURB-E, particular, pode ser particular até, regularização até para pessoa jurídica, até para empresa, né? Áreas com aproveitamento econômico, então REURB-E é isso, tá? REURB-S, núcleos informais consolidados, então guarda, núcleos informais consolidados, REURB-S. E REURB rural, ocupações em terras públicas ou particulares em áreas rurais, tá? Concessão, legitimação ou titulação definitiva, ok? Então é isso aí. Tem aqui um pouco mais de explicação sobre isso, mas a gente não precisa ter pormenores aqui. Eu acho que é isso que a gente podia ver aqui de forma bem rápida para a gente pular para o próximo tema. E aqui, deixa eu ver aqui o próximo tema, esse tema aqui, alienação fiduciária, tá?
Então, acho que ainda dá para a gente falar de alienação fiduciária. Vamos falar aqui rapidinho, depois a gente vai para o notas, né? Alienação fiduciária e garantias reais imobiliárias. Gente, o que é alienação fiduciária? A gente já falou, acho que já falou disso aqui, não sei se eu falei ontem, ou se eu falei na aula inicial nossa lá, na segunda-feira, mas alienação fiduciária é alienar é transferir. A gente, então, o que é alienação fiduciária? Alienar é entregar, alienar é transferir. E o que é alienação fiduciária? É transferir em fidúcia, ou seja, eu estou transferindo, mas eu estou mantendo uma parte, eu estou mantendo a posse comigo, eu estou mantendo um domínio, uma parte do domínio comigo. Eu estou entregando, eu estou alienando, eu estou transferindo, mas é em garantia. Eu estou entregando em garantia, entendeu? Alienação fiduciária, eu estou entregando, alienando, alien. Já viu o filme Alien? Alien é o outro, é o estrangeiro, estrangeiro não, é o desconhecido, né? Você está transferindo. Então, o alienar é transferir. Só que aí é o seguinte, eu não estou transferindo porque eu quero tirar da minha esfera patrimonial. Eu estou transferindo porque eu estou entregando para um credor. Eu estou entregando em garantia. Eu estou entregando em fidúcia. Por isso que é alienação fiduciária. Eu estou entregando, então eu sou alienante fiduciante. Alienante fiduciante. E tem um credor que está lá do outro lado, que está me dando uma outra coisa qualquer, que seja dinheiro e tudo mais, me emprestando, e para ele ter a garantia de que ele vai receber esse dinheiro que ele está me emprestando, ele então ele recebe a minha coisa em fidúcia, ele recebe a minha propriedade em garantia. Então, percebam, ele se tornou também proprietário desse meu bem que eu estou entregando em garantia. Porque a alienação fiduciária é alienação. É diferente de hipoteca, gente. Hipoteca é um gravame sobre o imóvel. Eu tenho meu imóvel aqui. Aí eu pego o dinheiro emprestado, faço um contrato de hipoteca. Aí o credor hipotecário vem aqui e fala, esse imóvel está hipotecado para mim, hein? Ele garante um valor que esse cara está me devendo. É isso que ele fala. A hipoteca ela só cria efeito erga omnes dizendo que alguém tem crédito e esse imóvel ele é uma garantia desse crédito. É isso que a hipoteca fala. A alienação fiduciária, não. A alienação fiduciária, eu entreguei o bem para outra pessoa. Eu entreguei. Ele já não é mais meu totalmente. Professor, não sabia disso. Eu estou cheio de alienação fiduciária aqui, achei que era dono de tudo. Você tem um veículo lá e está lá, alienado fiduciariamente. Você é o dono? Não. Você tem a posse direta e tem ali uma propriedade resolúvel, tal como o outro tem uma propriedade resolúvel. E o que é isso, professor? Aquele que inadimplir perde a propriedade. Mas o outro já adimpliu, que ele já me deu o dinheiro. Então só sobrou para você, filho. Só sobrou para você, porque se ele já adimpliu, só basta você agora para adimplir. Se você, agora é a tua vez. Se você inadimplir, você perde a propriedade. Assim. Você perde ela por completo. E aí é onde ele vai fazer o quê? Ele vai provar que você inadimpliu e vai consolidar a propriedade nele. Professor, é isso aí. Então, é isso que você tem que guardar. O que é alienação fiduciária? É uma garantia que chegou no Brasil para substituir o quê? Substituir a hipoteca. Você é credor, você empresta dinheiro, você prefere o quê? Você prefere a alienação fiduciária, que eu te entregue o bem em fidúcia, e ele agora passa a ser teu também, onde você já adimpliu, e agora só basta eu adimplir. Se eu não adimplir, eu vou perder a propriedade para você, porque ela vai consolidar em você. Você prefere isso ou você prefere a hipoteca, que é uma garantia sobre o meu imóvel, e se eu não pagar, você vai ter que correr atrás, você vai ter que judicializar, você vai ter que pedir o juiz para penhorar, você vai ter que ir atrás de mim, e aí vai ter que tentar vender, penhorar e vender o imóvel para poder executar. Se tiver outros, digamos que pode ter uma hipoteca de segundo grau, de terceiro grau, pode ter outras hipotecas. Professor, pode ter outras hipotecas. Esse imóvel pode estar garantindo outros credores? Pode estar garantindo outros credores, porque o imóvel é meu, eu saio dando em garantia para quem eu quero. Agora, quando eu entrego ele para você, aí eu já não consigo mais esse imóvel
ele fica o quê? Eu não consigo, ele não tem mais disponibilidade, porque agora eu não sou dono sozinho mais. Você é dono junto, porque eu te entreguei ele em garantia. Percebe que eu não te entreguei ele fisicamente, mas eu te entreguei a posse indireta dele. Guarda isso, porque pode cair na prova. Com alienação fiduciária, há um desdobramento da posse? Sim, desdobramento da posse. Você tirou a posse que era totalmente sua e agora você desdobrou, entregou para o credor fiduciário. Ele agora tem a posse indireta e você tem a posse direta, e ele tem a posse indireta. Houve um desdobramento da propriedade? Houve um desdobramento da propriedade, porque você entregou a propriedade para ele em garantia, sendo que ele já adimpliu a parte dele, ele tem uma propriedade resolúvel, ou seja, se você não cumpre a sua parte, resolve. Para ele, então, basta ele lá fazer o recolhimento, tem todo um procedimento, né? Não basta assim, né? Tem um procedimento no RI, mas é muito mais simples, ele não precisa entrar com ação judicial, é tudo extrajudicialmente. Guarda isso, porque isso é questão de prova, tá? Então vamos lá. A alienação fiduciária é uma garantia. A alienação fiduciária em garantia é um negócio jurídico pelo qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel do bem imóvel. Entendeu? Muitas vezes a gente lê lá, não consegue entender. Aí eu faço essa explicação para você entender melhor. A posse direta pertence ao devedor fiduciante e a propriedade fiduciária com o credor, onde ele fica com a posse indireta. A posse indireta é dele, né? E a propriedade fiduciária com o credor. Até o adimplemento de quem? Quem é que tem que adimplir aí agora? Eu, devedor. Porque o credor já adimpliu quando ele emprestou o dinheiro, ele já fez a parte dele. Eu agora tenho que fazer a minha, que é o quê? Cumprir as parcelas, cumprir a prestação que eu estou pagando. Legal? E aí, gente, se eu inadimplir, como é que faz? Como é que fica? Quem é que vai executar? Como é que o credor pode agir? Então é assim, é tudo feito no registro de imóveis. Professor, não preciso entrar com uma ação judicial para o juiz poder executar, penhorar, levar para o leilão. Não. Quem é que vai fazer isso tudo? O registrador de imóveis. É direto no RI, é muito rápido. E é por isso que substituiu tão rapidamente a hipoteca. Ninguém hoje quer fazer hipoteca. Você vai no banco hoje, o banco não quer fazer hipoteca, ele quer fazer alienação fiduciária. Aí sim, tá? Beleza? E agora ganhou mais força ainda, por quê? Porque ainda pode fazer busca e apreensão no RTD. Então, se é alienação fiduciária de bem móvel, o próprio registro de título do documento já pode fazer o quê? A consolidação, e depois da consolidação da propriedade faz a busca e apreensão. Legal? Então, o RTD agora também com a força da busca e apreensão para alienação fiduciária de bem móvel. Legal? Então, aqui, alienação fiduciária de bem imóvel, reforço a efetividade da execução. Então, a execução, gente, é uma execução extrajudicial. Você executa aqui a garantia, é uma execução de garantia extrajudicial. Então, na prova, qual dos itens abaixo pode ser feita uma execução extrajudicial? Alienação fiduciária em garantia. Porque a execução é extrajudicial. Tá? Beleza? Requisitos e elementos essenciais. Isso aqui é para registrar lá o contrato, né, da alienação fiduciária. E outra coisa, a alienação fiduciária não precisa ser feita por escritura pública. Guarda isso aí. Pode ser feita por documento particular. Tá? Então, duas coisas que você tem que guardar de alienação fiduciária. A gente está entrando lá no direito civil já. É importante, porque pode cair em direito civil isso. Primeira coisa, não é só banco que faz alienação fiduciária, guarda isso. A alienação fiduciária deve ser feita por instituição financeira. Não. O particular pode, particular para particular, pode fazer alienação fiduciária? Pode. Contrato de alienação fiduciária pode ser feito por particulares, tá? Não requer que seja feita apenas com instituições. A gente sempre usa o banco como exemplo, mas um particular pode fazer contrato de alienação fiduciária. Você veio aqui e me pediu um dinheiro emprestado. Eu falo assim, eu te empresto. Não, quanto é que você quer? Eu estou achando que você vai me pedir R$1.000, né? Quanto é que você quer emprestado? R$1.000, né? R$1.000? Devo ter sim. Não, estou precisando de 100 mil. Eu estou com um negócio aqui para fazer. Pô, peraí, 100 mil? Né? Não, mas a rapaz aí pega e tal, eu teria que mexer nos meus investimentos, aí eu tenho que falar com a minha esposa, né? Poxa, né? Muito dinheiro, né? Não, mas eu vou te dar um imóvel em garantia. Eu vou te prestar um dinheiro, como é que eu vou receber o imóvel em garantia? Sacou? É possível, sim. O particular, vai emprestar um dinheiro para um amigo, faz o contrato de alienação fiduciária com ele.
E aí o problema depois você vai perder a amizade se ele não pagar, né? Você vai ter que tomar o imóvel dele e vai tomar rápido, porque no registro de imóvel você vai conseguir consolidar a propriedade, vai passar a ser dono do imóvel. É isso que isso vai acontecer. Tá? É dono do imóvel, mas tem que levar a leilão, tá? Não pode aí ter a menos que ele faça dação em pagamento. Esses dias até um colega perguntou, professor, pode ter cláusula na alienação fiduciária em que já fique previsto que se a pessoa não pagar, a gente guarda isso, pacta corvina. A pacta corvina, também chamada de pacto sucessório, ele não, o pacto comissório, né, pacto comissório não pode, não é permitido no nosso ordenamento jurídico, tá? E o que é isso? É a possibilidade de você ficar com a coisa, você emprestar o dinheiro para alguém ou fazer um contrato de empréstimo mútuo e mesmo unidades financeiras e tudo mais, e você poder ficar com a coisa caso a pessoa não consiga te pagar. Ela te dá um bem em garantia e você bota uma cláusula de que, caso ela não consiga pagar, você ficará com o bem. Não pode. É vedado no nosso ordenamento jurídico, chamada pacta corvina, pacto comissório, e você poderia fazer isso no contrato? Não. Mas digamos que a pessoa te deu bem em garantia, ela não consegue pagar. E ela, depois, diante do inadimplemento, não conseguindo pagar, ela queira sentar com você e fazer o quê? A dação em pagamento. Pode. Ela pode entregar o bem num contrato, numa escritura pública de dação em pagamento. Pode. Pode fazer a dação em pagamento entregando o bem como pagamento daquilo que ela está devendo. É possível, tá bom? Então, aqui, na alienação fiduciária, ela só vai se aperfeiçoar. Não importa se é feito por escritura ou se é feito por contrato particular. Ela só se aperfeiçoa com o registro. Seja o registro de bem imóvel, no RI, seja o registro de bem móvel, no RTD, tá? Então, RTD, bem móvel. RI, bem imóvel, ok? Legal? Então, o processo de execução, como é que acontece? A pessoa não pagou. O que o credor tem que fazer? O credor vai até o registrador de imóvel, diante do inadimplemento, e fala, registrador, vim aqui fazer um requerimento, porque Tício não está me pagando, tá? Está me devendo. E eu estou com um relatório aqui, já tem 2 meses que ele não me paga. Claro que aí você vai ver qual é a cláusula lá, que diz quanto tempo pode ser promovida a execução. Tem um prazo, 60 dias de inadimplência, 30 dias, 90 dias de inadimplência pode ser promovida a execução fiscal, extrajudicial. Tem lá esse período, que é o período de carência, né? Período de tolerância para o início da execução. E aí, o que acontece? O registrador, tomando conhecimento, recebendo o teu requerimento, ele vai fazer uma notificação extrajudicial. Vai notificar o devedor sobre essa situação de que foi procurado pelo credor do bem sobre o inadimplemento e vai dar o prazo de 15 dias para que o devedor purgue a mora. O que é purgar? Afastar a mora. Purgue a mora em 15 dias. Caso ele não faça isso, o imóvel vai ser consolidado na propriedade do credor. Então é isso, ele vai notificar, mandou a notificação, o devedor recebeu, o devedor vai ter 15 dias para poder purgar a mora. O que é purgar a mora? Ele já pode até mandar o boleto junto. Já paga o boleto, afastou. Pagou, resolveu. Não pagou. O que o registrador vai fazer? Vai confirmar que se passou, vai certificar que passou os 15 dias, não houve a purgação da mora, e aí vai, então, notificar ou autorizar o credor a fazer o recolhimento do ITBI e, com o recolhimento do ITBI, ele vai averbar, porque, olha só, perceba, a alienação fiduciária já está registrada no imóvel, já está lá na matrícula do imóvel, beleza? E o que ele vai ter que fazer agora? Ele vai ter que trazer o ITBI para fazer a consolidação da propriedade nele. Por quê? Porque ele já é proprietário. Ele já é proprietário resolúvel. E aí, com o inadimplemento, a comprovação do inadimplemento, com mais o ITBI pago, o que vai acontecer ali? A consolidação da propriedade em quem? No credor. Percebe aí que é, né, um procedimento que, em tese, tem algum viés aí da própria adjudicação, TBI, mais a conclusão, mais a comprovação do inadimplemento,
convalida a propriedade. Convalidou a propriedade, só que aqui é diferente, porque lá é o inadimplemento para a entrega do título. Aqui é o inadimplemento de uma obrigação. E aí, então, o registrador conclui pelo inadimplemento, junta o ITBI, faz a consolidação da propriedade onde? Para o credor. E o credor, então, ele vai ter um prazo, ele não pode ficar com bem, tá? Ele vai ter um prazo para levar esse bem a leilão. Então, vai ter o primeiro leilão e vai ter o segundo leilão. E aí há a possibilidade de, em havendo frustração, tá? Em havendo frustração nos leilões, ele, por fim, ficar com a propriedade, tá? Mas isso aí, e aí, vamos lá. Se for leiloado, professor, foi vendido em leilão, como é que a coisa funciona ali? Foi vendido em leilão, como é que o negócio funciona? Então, o que acontece? Teve o leilão? Teve. Vendeu? Vendeu. O que vai acontecer com o valor que for recebido no leilão? Vai cobrir os custos do credor, tá? Do que está faltando a ser adimplido, vai pagar, e o que sobrar vai ser, então, repassado, o remanescente vai ser repassado ao devedor, ok? Essa é uma hipótese de leiloar. Digamos que foi frustrado o leilão, foi frustrado a possibilidade de vender, e aí, então, há a possibilidade do credor ficar com o imóvel. Se o credor ficar com o imóvel, a dívida fica extinta. O repasse fica também extinto. O credor não tem que repassar nada para o devedor. Só que uma coisa tem que guardar, não dá tempo de a gente falar tudo aqui, né? Mas o devedor, durante todo esse período de leilão, ele tem o quê? Prioridade no leilão. Então, ele pode ir lá, ele pode fazer oferta, ele pode fazer digamos que o imóvel seja arrematado, ele tem a prioridade de ir lá, de depositar o valor do leilão e ficar com o imóvel, entendeu? Então, assim, várias possibilidades que tem aqui de adimplência, tá bom? Que ele pode resolver. Porque sempre o ordenamento vai buscar tentar resolver o conflito, né? E não deixar também tirar o direito de moradia do outro, né, em tese. Só que aqui não tem muito o que fazer. Por quê? Porque o próprio imóvel foi dado em garantia. Quando o imóvel é dado em garantia, ele não tem a proteção do bem de família, lá da 8.009, né? Se você olhar a Lei 8.009, tem lá a Constituição de Bem de Família. Aqui não há proteção, porque o próprio imóvel foi dado em garantia. Mas tem aqui envolvido também o direito à moradia, né? A dignidade da pessoa humana. Então, enquanto estiver tramitando, mesmo depois de consolidada a propriedade, o devedor ele tem ferramentas para readquirir o imóvel, mesmo depois de consolidado. Ele pode ir lá pagar o valor, ele pode pagar as custas do ITBI, as custas que foram geradas, e ele pode reaver o imóvel de volta. Vocês vão ver lá que tem todas essas possibilidades. Mas guarda esse passo a passo, entenda o que é alienação fiduciária. Eu tenho certeza que vocês vão levar isso aí para a prova com uma noção assim, de sistêmico, né? O que vai ajudar vocês a responderem. Tá bom? Então, com a Lei 14.711, o procedimento foi aperfeiçoado para assegurar celeridade, publicidade, eficiência, ampliando a possibilidade de execução extrajudicial com mais segurança jurídica. Tá? Outras garantias mais que tem hipoteca, tem a cessão fiduciária de direitos reais, né? Tem a possibilidade. E tem aqui, gente, isso aqui é importante demais. Contrato de administração fiduciária de garantia. Isso aqui, eu tenho certeza que vai cair uma questão disso aqui. Tenho certeza que vai cair. Eu até botei o amarelinho aqui por isso. Estava dando uma olhada no material. O que é o contrato de administração fiduciária de garantia? Ele é o quê? É a possibilidade de se constituir um patrimônio separado com os efeitos de garantia. Também é registrado obrigatoriamente no RI e com uma matrícula própria, tá? Com uma matrícula própria. Esse patrimônio, que é como se fosse um patrimônio afetado, um patrimônio de garantia, garantido, né? E como é que funciona? Aí eu fiz aqui um fichamento para ele, especificamente. Isso aqui é até novo, entrou no material de vocês. Eu acabei de fazer isso aqui, né? Aqui, essa possibilidade de administrador, esse contrato de administração, faz surgir o chamado agente de garantia. O que é o agente de garantia? É o administrador. O administrador
fiduciário da garantia, tá? O administrador fiduciário da garantia, ele é o agente de garantia. Então, guarda isso, cai isso na prova, você já sabe o que é, agente de garantia. Sei que muita gente nunca ouviu falar nisso aí, né? Só que isso aí nasceu em 2023, alterou o Código Civil, fez a alteração do Código Civil, acrescentou o artigo 853. Vai lá no artigo 853 do Código Civil, você vai achar ele lá. Depois dá uma lida. Não é fácil, é meio complexo, mas aqui eu tentei esmiuçar um pouco para vocês, tá bom? Então, o que é o agente de garantia? É o administrador fiduciário de garantia. Então, vamos lá. O contrato de administração fiduciária de garantia cria a figura do agente de garantia, permite que qualquer garantia real ou pessoal, hipoteca, alienação fiduciária, cessão fiduciária, etc. Ou seja, ela é constituída, gerida e executada por esse agente de garantia, tá? Esse agente de garantia, essa administração é constituída, gerida, executada e é feita o responsável é o agente de garantia, tá? Em nome do agente de garantia, que age em nome próprio, ele pode agir em nome próprio, mas no interesse coletivo dos credores. Então, assim, é um administrador fiduciário de garantias sobre um determinado bem, sobre uma determinada coisa, tá? Esse contrato ele tem que ser registrado, tá? Ele tem um regramento dele, um regramento prático, tá? É uma garantia real sobre imóvel, ou pode ser sobre imóveis, tá? Se for sobre imóvel, tem que ser registrado no RI. É mais ou menos isso, bem próximo só que o patrimônio de afetação, ele está lá na incorporação, né? É um patrimônio específico afetado para garantir o pagamento daquelas, garantir o pagamento daquela, dos adquirentes dentro de uma incorporação, ou seja, você dá uma garantia de que não vai aumentar a garantia, né? Dizer que não vai, aquele imóvel que está sendo, aquela incorporação, ela não vai ser afetada por créditos fora, externo àquela afetação, né? Então, seria isso, né? Seria como patrimônio de afetação, na constituição de condomínio, professor, mais ou menos isso. Para garantia de construção da obra, sim. Só que aqui é um patrimônio em si, é um patrimônio separado. Ali você está criando o quê? Um administrador fiduciário de garantias, ou seja, ele vai administrar as garantias que são entregues, como se fosse alienação fiduciária, mas quem vai administrar... Porque, assim, na alienação fiduciária você entrega em fidúcia, não é isso? Você entrega um bem em fidúcia, correto? Você vai lá e entrega o bem em fidúcia, em garantia, para você pegar o quê? Dinheiro, não é isso? Só que quem fica com o bem é você. Olha só, aqui você vai entender. Vamos lá. Agora, eu acho que achei um caminho bom para vocês entenderem isso aqui. Na alienação fiduciária, você entrega em fidúcia, você entrega fictamente, você está passando uma posse indireta, você está passando só documental, não é isso? Bem documental ali, né? E você está entregando em fidúcia, mas você continua administrando aquela coisa. Você continua ali na posse direta dela, você continua tomando decisões dela, talvez para você entregar em garantia em outras coisas talvez não se aceite, mas você tem administração sobre aquela coisa, aquele imóvel. Imagina, por exemplo, vou pensar aqui em bem móvel, que é mais fácil pensar no bem móvel. O bem móvel, por exemplo, o maquinário. Eu fiz uma alienação fiduciária para comprar aqui 2 máquinas. Eu tenho 2 máquinas aqui, uma PC e uma retroescavadeira. Aí eu fui ao banco e eu comprei, né, esse bem, mas comprei com financiamento do banco. Só que o financiamento do banco é o quê? Eu comprei o bem, entreguei para o banco, entreguei em fidúcia para ele me deu o dinheiro, eu paguei o vendedor. Então, o banco é o quê? O banco é o credor fiduciário. Eu sou o devedor fiduciante. Enquanto eu estiver pagando, ok. Se eu parar de pagar, o banco pode o quê? Mandar buscar e apreender, utilizando, inclusive, o RTD.
pode ir lá, acionar o RTD, mandar me notificar. Caso eu não pague, ele consolida e vai lá depois mandar fazer busca e apreensão lá na minha chácara e pegar essas máquinas. Perceberam o processo da alienação fiduciária? Por quê? Porque eu entreguei em fidúcia. Então, eu fico com a posse, mas o proprietário, de fato, é o próprio banco, uma propriedade resolúvel. Nós estamos meio que compartilhando a propriedade ali. Eu sou proprietário, inclusive a doutrina, alguns doutrinadores chamam de proprietário fiduciante e proprietário fiduciário. Os dois são chamados de proprietário. Por quê? Porque ela uma hora vai se resolver. Ela vai resolver para quem? Ou para um ou para o outro. Ou ela volta, ou ela se mantém na minha esfera de domínio, ou ela vai passar para o domínio, vai se consolidar no domínio do outro. Ok? Na administração fiduciária é o contrário. Eu não fico com a coisa é entregue para um terceiro administrar. Percebeu? Então eu não vou ficar com as máquinas. As máquinas vão para um terceiro que vai fazer a administração dessa coisa, da coisa em si, que foi entregue em garantia. É mais ou menos esse jeito. Vai ter um administrador, ele que vai tomar as decisões. O que pode fazer, se não pode fazer, se tem que fazer manutenção, se não tem, quando vai fazer, vai para lá, vai para cá, se vai poder. Entendeu? Tudo que for feito nesse bem é o administrador, é o agente de garantia que vai decidir. Se você olhar lá para, por exemplo, vamos olhar para uma empresa em recuperação judicial. Pare e olha para uma empresa em recuperação judicial. Quem é que administra uma empresa em recuperação judicial? O administrador judicial. Ou seja, um terceiro que é chamado, recebe o encargo para agora administrar a empresa enquanto ela está em recuperação. Ó, aqui é a mesma coisa. Aqui o que vai acontecer? O agente, esse agente de garantia, ele vai assumir, tá vendo? Esse agente de garantia, ele vai assumir a administração da coisa, tá? Ele vai assumir a administração. Vai gerar, inclusive, uma matrícula própria específica para aquele bem que está sendo garantido. Por quê? É um bem em garantia. Garantia sobre bens móveis e direitos, contrato com cláusula de administração fiduciária, ou seja, eu vou entregar em fidúcia, mas eu não estou entregando só a propriedade, eu estou entregando também a administração. Isso aí, com certeza, né? Só para você ter ideia, isso aqui é para gestão de coisas complexas, né? Mas eu vou botar aqui, ó, o contrato deve conter. O que tem que conter o contrato? Esse contrato de administração fiduciária em garantia. Identificação do bem ou direito, número e dados da matrícula, se imóvel, da matrícula do bem, né? Identificação do agente de garantia e dos credores beneficiários. Quem serão os credores beneficiários? Poderes conferidos ao agente. Quais os poderes vão ser conferidos a ele? Gestão, execução, renegociação, substituição. Conseguindo fazer um link aqui, por exemplo, lá com o administrador judicial da empresa, né, em recuperação judicial, mais ou menos aqui. Só que aqui a gente está falando de bem em garantia. Tá? Para que isso aqui? Para melhorar a garantia e a resolubilidade. É essa gestão aqui. Tá? Elementos que devem constar no contrato para fim de registro. Quais são os poderes do agente fiduciário? O agente de garantia. Tá? Agente fiduciário aqui é o agente de garantia, né? Valor garantido e bem afetado. Qual é o bem que está sendo afetado? Né? Beleza? Dever fiduciário do agente. Direito de substituir o agente. Ou seja, o agente também pode ser substituído. A analogia vai dando um insight aqui, né, Wanderlei? Então, a gente pode pegar bem. Ó, é uma mescla. É uma mescla. A forma como o Bruno falou aqui. É um patrimônio de afetação, ou seja, vai ter um bem afetado, vai ter o bem afetado. Só que esse bem afetado aqui, ele tem um viés diferente da afetação lá da incorporação, porque lá, esse patrimônio de afetação é o patrimônio específico para que recaia sobre ele o quê? Os créditos e tudo mais, e não atinja os beneficiários. Aqui, ele também vai estar afetado, mas ele vai estar afetado em prol de quem? Em prol dos credores que já estão constituídos, né? Já estão constituídos e que agora quem entregou o bem em fidúcia tem que ir cumprindo até acabar em prol dos credores. Perceba que, de repente, isso aqui é para grandes negócios, né? Grandes negócios. Né? Imagina o cara entregar, por exemplo, uma
uma administração, por exemplo, de um grande imóvel que tem produção, produtividade e tudo mais, em garantia para algum outro negócio que ele está fazendo, né? Dali saindo, porque eu imagino aqui que sejam coisas complexas. Você tem mais de um credor, inclusive, pode ter 2, 3 bancos aqui envolvidos. Isso aqui é para grande negócio. Imagina o agronegócio, vamos olhar para o agronegócio, né? Imagina investimento em agronegócio. Eu quero fazer, assim, uma operação grande, né? Vamos pensar em plantação, em alguma coisa nesse sentido, envolva semente, envolva isso, envolva maquinário, envolve um montão de coisa. E aí ele vai dar o quê? Vai dar a propriedade dele como garantia. E ele está entregando em fidúcia a propriedade. Só que aí o que acontece? Essa propriedade é onde vai estar os maquinários, vão estar as coisas e tal, ou então vai dar os maquinários mesmo. Só que vai ter o quê? Um administrador, não vai ser, ele não vai ter liberdade para fazer o que ele quer com aquele maquinário ou com aquelas coisas. Vai ter um administrador, que é o agente fiduciário, para o quê? Ajudar, inclusive, a garantir que aquele valor vai ser pago e os credores vão receber. É mais ou menos nesse sentido. Percebeu, gente? A complexidade do negócio, mas a prova não vai vir assim. Imagino que não venha com essa complexidade. Mas a historinha que pode contar pode ser uma historinha dessa, tá? Eu não sei se eu botei, eu posso mandar umas questões envolvendo as historinhas para vocês entenderem como é que isso aqui pode ser cobrado, tá bom? Devedor fiduciário, dever do fiduciário do agente, direito de substituir o agente. O agente pode ser substituído. O agente vai ser um dos credores ali, né? Ou eles pegam alguém, um administrador, para fazer essa gestão, essa administração, ou até mesmo um dos credores pode ser o administrador, tá? Forma de pagamento aos credores após a realização da garantia, tá? Destinação dos valores como patrimônio separado, tá? Destinação dos valores como patrimônio separado e possibilidade de mediação, repactuação ou serviços auxiliares. Isso tudo vai estar dentro desse contrato. Mas vocês já entenderam aqui a complexidade do contrato, com certeza para grandes negócios, envolvendo aqui, né, milhões e bilhões, né, talvez, né, nem só milhões, né, milhões, bilhões, é um negócio bem maior, né? Não é essa alienação fiduciáriazinha que eu tenho aqui, por exemplo, 300 mil, 400 mil, 500 mil. Eu fiz aqui uma alienação fiduciária 600 mil, né? Uma máquina que eu comprei. 600 mil, isso é merreca, né? Aí, quando você olha aí para esse caso aqui, é bem interessante, a coisa é bem maior. Proteção e publicidade, registro como garantia de eficácia erga omnes. Então, tem que haver o registro para ter o quê? A eficácia erga omnes. Gente, eu fiz. Tá. Eficácia erga omnes. Ok? O contrato deve ser registrado na matrícula do bem imóvel ou no RTD, para garantir oponibilidade a terceiro, para possibilitar a substituição formal do devedor ou do agente, para formalizar a execução extrajudicial da garantia, caso cabível. Aqui, a execução também é extrajudicial da garantia, tá bom? Relevância para a prova do ENAC, natureza jurídica do agente. Então, guarda isso, gente. Atuação fiduciária e autônoma. Não se confunde com o credor. O agente, ele não é credor. Ele até pode ser um dos credores que atue como agente, mas ele é administrador. Ele vai ser o administrador da garantia. Ele que vai administrar a garantia. Ele é o agente de garantia. Guarda isso. Registro do contrato, tem que registrar no RI e registrar no RTD. Deveres do agente, boa-fé, repasse, prestação de contas. Por isso que eu falei, faz muita analogia lá com o administrador na recuperação judicial, tá? O administrador judicial. Prazo de separação patrimonial, 180 dias após o recebimento, tá? Esse aqui tá ligado, por exemplo, eu acho que isso aqui talvez nem cobre, mas bota aí. Por quê? Porque tem que garantir que há uma separação patrimonial que está lá no 853 do agente para o patrimônio que ele está administrando. Beleza? Execução extrajudicial, permitida, se houver previsão legal, e está lá no 853. Legal? Então, era isso aqui. Princípios aplicáveis. Continuidade, especialidade objetiva e subjetiva, legalidade, prioridade, publicidade registral. Não preciso mais falar disso para vocês, né? Imagino que todos vocês já conhecem isso aqui. Todas as garantias estão aqui. A questão da posse direta, tá vendo?
o devedor fiduciante fica com a posse direta, enquanto o credor fiduciário fica com a posse indireta, tá bom? Aqui é o passo a passo do que eu já falei para vocês e a gente mata isso aqui, depois vai para as questões. Gente, tem outros assuntos aqui. Se der tempo, a gente vai para notas e volta. Se der tempo, ok, mas eu acredito que não vai dar. Vocês peguem, façam as questões, tendo dúvida, qualquer coisa, manda para mim, tá? Esse material está bem legal. Tinha até uma colega aqui que estava falando, a Camila, né? Se haveria a possibilidade de vender o material de direito e tal. Assim, eu acredito que esse material que eu estou dando para você, se você tiver tempo de ler todo ele, fazer todos os exercícios e tudo mais, já vai te contemplar. Por quê? Porque a galera veio aí há quase 30 dias pegando material, vários cadernos, e talvez você fique sobrecarregada, né? Se você tentar pegar todos os materiais de direito civil agora, os cadernos de direito civil para fazer. Talvez fique sobrecarregado, né? Porque aqui, por exemplo, o anterior foi quase 150 páginas, isso aqui do RI. Não deu tempo de a gente ver tudo aqui. O Notas foi mais 100 e poucas páginas de notas, né? E aí tem muita coisa. E no Notas eu estou trazendo muito direito civil também, muitos contratos. Aí amanhã vai ter protesto RTD. Depois, sexta, tem RCPN. Vai ser tudo 100 e poucas páginas mesmo. Não vai sair disso, tá? Então, perceba, você tem bastante material. No sábado, a gente vai fazer exercício o dia inteiro. Então, vai ter aí mais quase 50 páginas só de exercício, né? O pessoal que fez simulado comigo sabe, os simulados aí na faixa de 40 e poucas páginas, tá bom? Mas, se você precisar de algum material especificamente, ô Camila, do direito civil, num tema específico e tal, você pode faz contato comigo, que eu vou ver o que a gente faz lá na plataforma, eu converso lá com o pessoal. Mas eu não sei se você teria tempo para isso. E aí, de repente, é melhor você pegar esse daqui, que ele tá mais enxuto, mais resumido e com direcionamento do que você pegar o civil, porque aí tem ponto a ponto, talvez você leve um pouquinho mais de tempo, apesar de todo o nosso material ser bem concatenado para o objeto da nossa prova, tá bom? Vamos aqui, então, entrar em direito civil, gente? Direito civil, ó. Vou entrar aqui em notas, pegar o caderno de notas. Acho que eu tenho que mudar aqui. Deixa eu só fazer a mudança aqui, a remoção, e entrar no outro